estejam bem e tenham aproveitado essas 2 semanas de recesso para terem colocado tudo em dia, as atividades e as pendências que vocês tinham, e também aproveitaram para descansar um pouco. Dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos falar sobre cartografia, continuar falando sobre cartografia, só que a aula de hoje vai ser sobre plantas e maquetes. Então, o que são as plantas e as maquetes? São formas de representar também uma porção do espaço geográfico, né, uma porção do nosso planeta, só que de diferentes maneiras de um mapa. Então, o que são plantas? As plantas, elas são representações cartográficas que são utilizadas para lugares pequenos. Então, por exemplo, a casa, o apartamento, um sítio, uma fazenda, né, uma empresa, uma rua, até o bairro. Então, eles usam esse tipo de representação para esse tamanho de terreno. Então, é menor que isso é planta, maior do que um bairro, por exemplo, uma cidade, daí já é um mapa. Qual é a finalidade das plantas na cartografia? É fazer essa representação de um lugar pequeno e que tenha bastante detalhe. Então, essa é a função da planta. A gente consegue fazer o desenho nessa representação em forma de desenho com grande quantidade de informações. Num mapa, a gente não tem essa possibilidade de fazer tanta informação quanto numa planta. Aí existem os tipos de planta, né? São plantas cartográficas profissionais, que são feitas por arquitetos, engenheiros ou as pessoas que têm habilidade para desenho, que são utilizadas a matemática e as medidas são exatas. Eles usam muito planta para fazer, por exemplo, se a gente vai construir uma casa. Antes de fazer a casa, necessariamente tem que ter a planta, né? O desenho de como será essa casa. Mesmo antes dela estar pronta, a gente tem que fazer um esboço e depois o arquiteto vai ter que fazer um desenho profissional com as medições corretas e onde vai ficar cada peça da casa, onde vai ficar a sala, a cozinha, banheiro, as janelas, as portas, as entradas, saídas. Tudo isso tem que estar contemplado na planta profissional. Também as plantas, elas são muito utilizadas no mercado imobiliário. Então, por exemplo, quero vender, eu tenho uma construtora e fiz um prédio, por exemplo, e eu consigo vender os apartamentos mesmo sem ter começado a fazer o prédio. Que alguém já deve ter ouvido falar que o fulano comprou o apartamento na planta. O que significa isso? Que essa agência imobiliária, ela vai mostrar as plantas, né? São os desenhos do futuro apartamento que será construído e as pessoas vão ver se aquilo ali vai ser adequado ou não para a situação dela. Então, ela poderá comprar o apartamento na planta. As maquetes. As maquetes, elas também são representações de algum pedaço ou parte ou objeto de que estamos próximo ou queremos representar. A diferença da maquete para a planta é que a maquete ela é tridimensional, então além da largura e do comprimento, ela vai ter uma altura. Ela também é utilizada no mercado imobiliário, porque além da planta, eles podem fazer a maquete. Por exemplo, essa maquete aqui, ó, que eu estou mostrando com o pontador, ela mostra uma maquete de um prédio que será construído. Então, aqui as pessoas já podem ver aonde vai ser a área de lazer, né? A quadra, a piscina, os jardins, a disponibilidade ali das janelas. Aqui é um outro exemplo de maquete profissional. Aqui é um resort,
né? Uma área de lazer de algum lugar, uma piscina bem grande. E isso daqui é o que a gente tem de mais moderno, que se chama maquete digital. Porque essas duas maquetes aqui são feitas por alguém com materiais, plástico, alumínio, papel, papelão. Essa daqui é uma maquete digital feita pelo computador, que poderá ser impressa ou não na máquina 3D, né? Que a gente tem agora a tecnologia a nosso favor, e a máquina 3D, vocês sabem que ela faz produtos na terceira dimensão, né? Ela não imprime apenas um papel, ela imprime um carro, ela imprime no formato do carro, ela vai imprimir a casa com telhado, tudo. Então, é uma nova forma de fazer maquete que a gente tem atualmente. E quando a gente fala de maquetes escolares, é o primeiro contato que vocês vão ter com planta e maquete, tá? Depois disso, só vai entrar em contato com planta e maquete quem estudar engenharia, ou quem estudar arquitetura, ou quem trabalhar com esse tipo de coisa. Mas na escola a gente tem esse primeiro contato justamente para vocês saberem que é uma representação, né? Faz parte da geografia e é uma representação. Então aqui tem 5 exemplos de maquetes escolares feitas por alunos que utilizaram vários tipos de recursos, vários tipos de materiais, né? Papelão, papel, palito, plástico, caixinhas, pano, brinquedos, madeira, né? Então usaram bastante a criatividade para poder fazer esse trabalho. Agora, o que a professora vai pedir para vocês? Nessa semana eu vou propor para vocês um trabalho de construção. O que vocês vão fazer? Cada aluno vai montar a sua própria maquete, tá? E vocês vão ter esses 4 temas para escolher. Ou vocês farão uma maquete sobre a sala de aula, ou farão sobre o quarto, ou farão sobre uma casa, ou farão uma maquete sobre uma rua. Qualquer rua, qualquer quarto, qualquer casa, qualquer sala de aula, tá? Como é que vai ser feito? A maquete vai ser montada dentro de uma caixa de sapato, tá? Pode ser qualquer tamanho de caixa de sapato. Aí vai... E não precisa comprar o sapato para ter a caixa, tá? Pega uma caixa velha de alguém, vê se consegue uma caixinha, porque ela fica mais legal dentro da caixa, porque a gente pode fechar e guardar a maquete, e ela dura mais. Quem sabe, se a gente voltar para a escola logo, vocês poderão levar essa caixinha para eu olhar ao vivo. E para fazer essa maquete, vocês vão utilizar materiais mais diversos possíveis, tá? Tudo que vocês tiverem em casa, vocês podem olhar e tentar ver se vai dar certo. Por exemplo, papel velho, papelão, plástico, caixa vazia de remédio, de pizza, né? Às vezes tem caixa de palito de fósforo, palitos de churrasco, de fósforo, de dente, lã, enfim, qualquer tipo de material que vocês tenham à disposição, tá? Eu só não gostaria de ver nenhuma maquete com isopor, tá bem? Porque às vezes a gente liga sempre maquete com isopor, mas a gente tem já faz alguns anos pedido para os alunos não usarem mais o isopor, porque ele é muito ruim para o meio ambiente. Ele se dissolve em pequenas bolas e vão para o oceano, vão para o mar, e os animais se alimentam daquilo e fica na gargantinha deles. Então, eu não gostaria que vocês usassem isopor, certo? Qualquer outro material tá valendo. Depois de montada a maquete, vocês vão escolher o tema e vão montar a maquete com maior cuidado, maior carinho e capricho. Depois de montada a maquete, eu gostaria que vocês cobrissem a parte de cima, onde seria o telhado, com algum plástico transparente, tá? Qualquer tipo de plástico, só que tem que ser transparente. Aí põe o plástico por cima
E aí, com uma caneta, vocês vão fazer o desenho do que vocês estão conseguindo ver, como se tivesse em cima da maquete, no telhado, tá? Daí vocês vão passando por cima do que vocês estão enxergando. E a hora que vocês tirarem esse plástico, ele vai se tornar a planta da tua maquete. Aí, o que vocês vão fazer? Depois de tirar o plástico, vocês deverão passar esse desenho que ficou no plástico para um papel, tá? Colorir bem esse papel, colocar todos os detalhes que faltam, fazer a legenda. Lembra o que é a legenda? Aquela caixinha que tem os símbolos e as cores que vocês utilizaram na legenda. Se não quiser colocar o plástico e quiser ficar olhando por cima da caixa, e se vocês conseguirem desenhar, é a mesma coisa, tá? O plástico é só para facilitar um pouco. E lembre-se, quanto mais detalhes e capricho, melhor vai ser a nota, tá? Então, eu gostaria muito de ver a criatividade de todos, que me surpreendam, certo? Seja qual for o tema que vocês escolherem, caprichem, coloquem bastante detalhes, né? Não esqueçam dos detalhes, que na verdade o que é mais bonito na maquete são os detalhes, tá? Uma cadeirinha, uma caneta, um lápis, né? Um travesseiro, se for fazer o quarto, a caminha, o quadro, for fazer a sala, não esquece de fazer que eu tô lá dando aula para vocês, tá? A sala de aula tem que ser aula de geografia, senão não vale. E não esqueçam também de prestar atenção na proporção dos tamanhos, tá? Por exemplo, se for fazer uma sala de aula, não vai fazer a lixeira maior que a porta, tá? Vocês têm que ver isso, o que é pequeno, o que é grande, para tentar manter a proporção dos tamanhos na maquete. E para finalizar, eu gostaria que vocês mandassem as fotos desses trabalhos que vocês vão fazer, com um nome bem visível, numa parte da maquete e da planta. Mandar uma foto lá na plataforma onde vocês acessam para ter aula, ou se preferirem, pode mandar a foto também no grupo do WhatsApp da sala, certo? Qualquer coisa me chama. Então, aqui tem mais o passo a passo, mais ou menos de como será. Vocês vão separar os materiais que vocês têm à disposição, vão escolher o tema da maquete, vão disponibilizar eles dentro da caixa, tá? Bem certinho, bem caprichado. Depois, vão colocar o plástico por cima da caixa, se quiserem, se não quiserem, não há necessidade. Aí, depois, vão desenhar o que vocês estão enxergando lá de baixo. E depois, vão pintar o desenho que veio a partir do que vocês observaram da caixa e vai se transformar na planta, certo? Qualquer dúvida, a professora tá sempre por aí. Me manda uma mensagem no WhatsApp que eu respondo certinho, rapidinho, tá? Fiquem com Deus, um beijo.